Glória a Deus. Querida igreja, eu quero cumprimentá-la com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz na presença de Deus, diga glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus tem uma palavra para você. Irmãos, antes da gente pregar, tenho algumas coisas que eu quero falar com os irmãos. Primeiro, eu gostaria de fazer alguns pedidos de oração. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi uma mensagem da Lara pedindo oração. Ela diz assim: a paz do Senhor, pastor. Peço oração. Não fomos para a igreja porque agora, às 5 da tarde, recebi a notícia de que meu pai teve um AVC. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando pelo pai da Lara. Aproveitar para orar também pelo Luiz Fernando, que é o esposo da Lara, filho dos nossos irmãos, servos de Deus. E também pedi oração pelo Anderson, filho da irmã Overlândia, que já fez a cirurgia após o acidente, mas ainda não foi liberado para retornar para casa. E tem muita gente enferma pedindo oração. Vamos orar por essas pessoas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus está no controle de tudo. Agradecer a cada pessoa que está aqui, que Deus abençoe. Os irmãos aqui, os irmãos lá na galeria, os que estão nos visitando. Eu quero ter um momento de adoração com vocês. A gente já teve um período de louvor, mas eu quero que a gente abra o coração na presença de Deus um momento, com esse cântico que é tão antigo e tão conhecido. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, 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 Senhor, Pai Celeste, eu te amo. Abra seu coração diante dele. Sinta a presença do Senhor nesta noite. Aleluia, 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 Senhor, Espírito Santo, eu te amo. Espírito
Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, toda a igreja, cante com a alma, que a sua declaração de amor suba como um incenso suave. Oh, meu Deus, eu te amo. 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 Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor, Senhor Deus, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o nosso bem mais precioso. A minha vida, a nossa vida só encontra sentido em Ti. Sem Ti a nossa vida é vazia. Sem Ti a nossa vida é triste. Sem Ti a nossa vida é insignificante. Mas Tu és aquele que transforma a nossa vida. Tu és aquele que transforma as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Tu és aquele que nos tira do caos, do desespero, da angústia, da depressão, do desamor, da loucura e nos coloca na posição de filho amado de Deus. Por isso, nesta noite nós declaramos que Te amamos com todo o nosso coração, que Te amamos com toda a nossa alma, que Tu és o nosso bem mais precioso. Aceita o louvor, a adoração da Tua igreja como incenso suave às Tuas narinas. E glorifica o Teu nome nesta noite, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor.
Amém. Abra comigo a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 5 apenas, onde estaremos meditando na palavra de Deus nesta noite. E nós pedimos que você esteja atento àquilo que Deus tem para transmitir em sua vida. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 5, o primeiro livro da Bíblia. Quem encontrou, diga amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de olhar para esse texto que nós temos lido nesta noite no livro das Origens, porque é esse o significado da palavra Gênesis: origem, começo, o princípio. E eu quero olhar para estes versículos que a gente leu e pensar com os irmãos sobre este tema: quando Deus entra no caos. Quando Deus entra no caos. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que a Bíblia começa a desvendar a revelação de Deus de uma forma extraordinária. Ela começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que ela não começa falando do homem, dos seus problemas ou das suas necessidades. Ela começa falando de Deus, porque antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse qualquer coisa criada que os nossos olhos pudessem contemplar, a Bíblia diz que Deus já existia. Por isso o salmista vai dizer: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, meus queridos, antes da luz, antes das águas, da terra, dos animais e do ser humano, a Bíblia nos mostra que Deus estava lá. Ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Ele é a origem, o começo, a razão, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de tudo aquilo que existe. E tudo que existe depende dele. É isso que diz o versículo 1 de Gênesis. Mas,
Quando nós chegamos ao segundo versículo, que é o versículo 2, encontramos neste versículo uma cena que parece muito diferente daquela que imaginamos quando pensamos em criação. Porque o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os estudiosos desse texto afirmam que quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, nos dá a visão, nos apresenta uma visão de algo terrível, caótico. Era uma visão tétrica, uma visão disforme, desorganizada. Era um caos total. E daí surgiram várias teorias para explicar o versículo 2 de Gênesis. E uma dessas teorias é que existe um hiato, uma lacuna entre o versículo 1 e o versículo 2. E não é meu objetivo nesta noite falar sobre esta lacuna, falar sobre esta teoria. Mas o meu objetivo aqui é mostrar que, na verdade, Deus foi criando no princípio todas as coisas. Ele foi lançando os fundamentos dos céus e da terra. E quando Ele foi lançando esses fundamentos, o versículo 2 simplesmente está nos dizendo que, ao lançar a terra, os fundamentos da terra, ainda não aparecia a ordem, ainda não aparecia a organização que veremos nos versículos seguintes. Pelo contrário, a Bíblia diz que havia trevas, que havia água, que havia um abismo. Sabe por quê, irmãos? Porque a criação ainda estava no começo do processo pelo qual Deus estabeleceria forma, limites, funções e vida. E aí é nesse cenário que aparece uma palavra que será fundamental para a nossa compreensão dessa mensagem, que é o caos, que é a desordem. O caos, meus queridos, é uma realidade que perdeu sua ordem, que não conseguimos compreender plenamente, ou sobre a qual não temos controle. O caos é quando aquilo que tínhamos deixa de funcionar como esperávamos, e somos colocados diante de uma realidade que não sabemos como organizar. Existe um escritor norte-americano chamado Jordan Peterson, que escreveu um livro de cunho psicológico chamado 12 Regras para a Vida. E nesse livro ele trata do caos
ele trabalha bastante com essa tensão entre ordem e caos. Para ele, a ordem representa aquilo que conhecemos, aquilo que conseguimos prever e compreender. O caos aparece quando nossas expectativas são quebradas e somos lançados em um território desconhecido. Meus irmãos, essa observação ajuda a compreender uma experiência que todos nós conhecemos. Ou seja, enquanto as coisas estão funcionando como esperamos, sentimos segurança. Quando uma crise chega e desmonta nossas expectativas, aí experimentamos o caos. Por exemplo, uma doença inesperada pode produzir caos. Uma crise financeira pode produzir caos. Um casamento que entra em crise pode produzir caos. Um filho que toma uma direção completamente diferente daquela que os pais esperavam pode produzir caos. Uma perda, uma decepção, uma porta que se fecha, ou uma mudança inesperada, podem fazer com que a pessoa olhe para a própria vida e diga: eu não sei mais o que fazer. Meus irmãos, é exatamente por isso que esse texto, esse versículo 2, fala conosco de maneira tão profunda. O texto apresenta uma realidade ainda sem forma e vazia. Mas espere, porque não termina aí. Existe algo naquele cenário que muda completamente a perspectiva. E o que é que aparece nesse cenário? O que aparece em meio ao caos, que muda completamente a perspectiva, é que o versículo 2 continua dizendo: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu peguei o comentário de Gênesis do reverendo Hernandes Lopes hoje, e lá ele diz o seguinte sobre este assunto. Ele diz: poderíamos então traduzir os 2 primeiros versículos de Gênesis assim: no princípio Deus criou o espaço e a matéria era criada inicialmente sem forma e inabitada. Isso é o caos. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas, energizando a obra criada, trazendo vida à criação de Deus. E isto está de acordo com o que diz a Escritura no Salmo 104 e no versículo 30, quando diz: envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Meus irmãos, a mensagem de Gênesis 1, do versículo 1 ao 5, nos mostra que o caos pode estar presente, mas nos mostra que o caos não é o soberano, que o caos não tem a última palavra, porque esse texto mostra que Deus continua presente.
E quando Deus começa a agir, é o que diz a partir do versículo 3, quando Deus começa a agir, a luz aparece, a ordem é estabelecida e a vida começa a surgir. E aí eu quero pensar em primeiro lugar sobre o caos da criação, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. O que eu falei até agora foi apenas uma introdução para a gente começar a desenvolver os pontos que nós temos extraído desse texto. Voltando ao versículo 1, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, essa primeira afirmação estabelece quem está no controle de toda a realidade. Essas palavras mostram que Deus é anterior à criação e superior à criação. As águas não são Deus, as trevas não são Deus, e o abismo não é Deus. O panteísmo está errado quando afirma que Deus é tudo e tudo é Deus, que Deus é uma árvore, que Deus é o sol, que Deus é a lua, que Deus sou eu, que Deus é você, que Ele está dentro de nós. Não, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra noite, não há linguagem nem fala, e mesmo assim ouve-se a sua voz. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. De modo que não existe uma batalha entre forças iguais disputando o universo, como pregava o zoroastrismo, mesmo sendo uma religião, uma religião que acreditava em um único Deus monoteísta. Contudo, eles acreditavam num dualismo, que havia uma força do bem e uma força do mal lutando entre si, e que a força do bem criou a ordem e as demais coisas, e a força do mal foi criando as coisas ruins. Não! A Bíblia diz que Deus é o Criador do universo, Ele é o Criador diante de uma criação que aqui no versículo 2 ainda será organizada. Quando o versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, o texto bíblico está descrevendo, mostrando uma realidade ainda não organizada e ainda não preenchida. A expressão hebraica é tohu vabohu, transmite essa ideia de desolação, falta de estrutura, transmite a ideia de vazio. Mostra que Deus ainda não havia terminado a obra. Aí o capítulo inteiro de Gênesis vai nos mostrar como Ele dará forma àquilo que estava sem forma e preencherá aquilo que estava vazio. Nos primeiros dias da criação, diz esse texto, Deus começa a organizar aquilo que estava desorganizado. A Bíblia diz que Ele separa, nesse texto, luz das trevas, estabelece a expansão,
separa as águas e faz aparecer a terra seca. É Ele trazendo ordem à desordem, transformando a feiura em beleza, o caos, a morte em vida. E aí a Bíblia diz que depois Ele começa a preencher a criação com vegetação, luminares, peixes, aves, animais e finalmente com o ser humano, que é considerado a coroa da sua criação. A gente vai ver que esse capítulo apresenta uma progressão clara. Aquilo que estava sem forma, repito, recebe forma. Aquilo que estava vazio, repito, começa a ser preenchido. Aquilo que estava mergulhado em trevas, recebe luz. É importante perceber que o caos de Gênesis não significa que Deus tenha perdido o controle, conforme a teoria do hiato que apresentar. Pelo contrário, Ele está completamente, a criação está completamente debaixo da soberania de Deus. A criação ainda não estava pronta, mas o Criador já estava presente. O caos não era um adversário que Deus precisava derrotar, era uma realidade sobre a qual Ele exerceria a sua autoridade. Essa compreensão é importante, porque muitas vezes usamos a palavra caos, e a usamos apenas para falar de problemas, mas o caos é mais profundo do que simplesmente ter problemas. Caos é quando aquilo que antes fazia sentido começa a perder a sua forma. É quando nossas referências deixam de funcionar. É quando o futuro se torna imprevisível e não sabemos mais como organizar aquilo que estamos vivendo. Existe muita gente hoje desesperado. Esses dias eu vi uma situação que me fez rir. Pessoas conhecidas estocando alimentos, porque segundo uma palavra daquela organização, era necessário que se estocasse alimentos, porque o futuro era incerto, porque está acontecendo guerras, rumores de guerra, terremotos. Meu filho estava na Colômbia agora quando houve esse terremoto que matou já um monte de gente. E ele me liga, faz uma mensagem, uma chamada de vídeo: pai, está tudo bem comigo? Estou ligando, eu digo: meu filho, tua vida está nas mãos de Deus. E aí esse povo desesperado pede que Jeová apresse logo a ordem das coisas. E quando começa a surgir esses abalos, eles correm já para estocar alimento. Irmãos, a tua vida não é um caos. Você não precisa viver em desespero. Aliás, você não é filho do desespero do mundo, você é filho da esperança da ressurreição. Aleluia! Por isso a tua vida tem ordem. Você sabe para onde está indo. Você sabe em quem você tem crido. Nós podemos estar vivendo externamente uma vida aparentemente normal e ao mesmo tempo experimentar caos por dentro de nossa vida. Uma pessoa pode continuar trabalhando, frequentando a igreja e convivendo com sua família, mas sentir que alguma coisa perdeu a forma dentro dela. Pode existir um vazio que ninguém vê,
uma confusão que ninguém percebe, e uma luta que ninguém conhece. O caos provoca medo, porque nos coloca diante daquilo que não conseguimos controlar. Ele pode produzir confusão, porque não sabemos qual decisão tomar. Pode produzir desânimo, porque quando olhamos repetidamente para uma situação que não muda, começamos a imaginar que ela nunca mudará. É nesse ponto que Gênesis 1, verso 2, se torna uma palavra de esperança, porque o texto reconhece a existência do caos. Sim ou não? Reconhece a existência do caos, da desordem, da desorganização. Mas é interessante que esse texto não apresenta o caos como o fim da história. O caos não é o teu fim, sabe por quê? Porque um dia aquele que desceu foi o mesmo que subiu, mas deixou o seu espírito para adornar a noiva, para embelezar a noiva, para nos transformar de glória em glória, para apresentar diante de Deus uma noiva imaculada, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O caos não tem a última palavra. Aleluia! A segunda coisa que eu quero enfatizar aqui, que eu já falei no primeiro ponto, mas agora tem que enfatizar: o Espírito de Deus está presente no meio do caos. Depois que Moisés diz que a terra estava sem forma e vazia, ele acrescenta: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguns estudiosos nos deram a ideia de que quando o Espírito estava pairando sobre as águas, ele estava gerando, chocando, incubando e dando vida ao universo. Estava aneando o universo. Essa afirmação, irmãos, é decisiva para a compreensão do texto. O cenário ainda não havia mudado, mas Deus já estava presente. Antes da luz aparecer, o Espírito estava presente. Antes da ordem ser estabelecida, o Espírito estava presente. Antes da terra ser preenchida de vida, o Espírito estava presente. A obra de Deus ainda não estava concluída, mas a presença de Deus já estava ali. Talvez você não consiga enxergar com os olhos da carne, mas a Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, não desceu ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia! Essa verdade, irmãos, é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque frequentemente nós avaliamos a presença de Deus pelas circunstâncias. Quando tudo está funcionando, pensamos que Deus está perto. Quando as coisas começam a dar errado, pensamos que Deus se afastou. Gênesis 1:2 nos ensina que podemos estar diante de uma realidade desorganizada e ainda assim está extremamente no lugar onde Deus está trabalhando. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Aleluia! Há momentos, e a gente precisa entender isso,
em que Deus está presente, antes que consigamos perceber o resultado de sua presença. O Espírito de Deus estava sobre as águas, repito, antes que a luz aparecesse. Isso significa que a ausência de uma solução visível não significa a ausência de Deus. Lembra-se do hino bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu santo amor. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Os mais belos e poesias foram escritos não em momentos de bonança, mas foram escritos em tribulação, e dos céus a linda melodia se ouviram na escuridão. Talvez, meus irmãos, alguém esteja atravessando exatamente esse tipo de experiência. Você está orando, mas ainda não vê resposta. Está tentando reconstruir, mas ainda não vê resultado. Está esperando uma mudança, mas as circunstâncias continuam iguais. É possível que você esteja olhando para as águas e pensando que nada está acontecendo. Mas Gênesis 1:2 nos convida a olhar novamente, antes da luz aparecer. O Espírito de Deus já estava ali. Antes de você ver a sua bênção, o Espírito Santo já está preparando todas as coisas para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora entenda, essa verdade não significa que Deus sempre resolverá tudo imediatamente ou da maneira que esperamos. Significa algo mais, algo muito mais profundo. Significa que mesmo quando não entendemos o processo, Deus não perde o controle do mesmo. A fé que nós temos em Deus não consiste em fingir que não existe caos, que não existe problema. Você está bem, de repente faz um exame de rotina e descobre que está com enfermidade grave, até mortal. E aí você se desestrutura todo. E aí o teu Deus desapareceu, o teu Deus evaporou-se. Ele não se ausenta do trono. Ele sabe o que é melhor para nós. A fé consiste em reconhecer que Deus continua presente no meio do caos. É isso que eu quero que você entenda. Terceira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui. Quando Deus age, Ele traz luz, ordem e propósito. Depois de apresentar a presença do Espírito, no versículo 2, o versículo 3 registra o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, meus irmãos, a partir do versículo 3, começa a transformação da realidade apresentada no versículo 2. Deus fala e a luz aparece. Deus fala e a luz se manifesta. Ele simplesmente fala e a criação responde à voz do Criador. A primeira coisa que Deus faz é trazer luz. Isso é significativo porque a luz nos permite enxergar, porque a luz rompe as trevas.
E a luz estabelece uma distinção. Deus começa a sua obra trazendo aquilo que permite a criação seja vista e seja organizada. Isso também nos ajuda a compreender como Deus muitas vezes começa a agir em nossa vida. Nós pedimos que Ele mude imediatamente a situação, mas muitas vezes Deus começa trazendo luz para dentro de nós. Ele nos permite enxergar coisas que não estávamos enxergando. Ele revela atitudes que precisam mudar, pecados que precisam ser confessados, relacionamentos que precisam ser restaurados e prioridades que precisam ser reorganizadas. Ele começa muitas vezes por aí. Há momentos em que não precisamos apenas de uma mudança de circunstâncias, precisamos de uma mudança na maneira como enxergamos as circunstâncias. O texto nos diz que depois de trazer luz, Deus continua organizando a criação. A Bíblia diz que Ele separa, estabelece limites, Ele dá forma e coloca cada coisa em seu devido lugar. O nosso Deus é organizado. Em seguida, a Bíblia diz que Ele começa a preencher aquilo que estava vazio. A criação passa a ter estrutura, passa a ter função e passa a ter beleza e vida. Isso mostra, meus irmãos, que Deus não trabalha apenas para tirar o caos. Ele trabalha para estabelecer uma nova ordem. Às vezes, queremos apenas que Deus retire aquilo que está nos causando sofrimento. É isso que muitas vezes nós queremos, mas Deus pode querer fazer uma obra mais profunda. E se Ele entender que o sofrimento é pedagógico, Ele vai permitir que você enfrente o sofrimento, para que você saia dali mais maduro, compreendendo determinadas coisas que você não entendia. Ele não quer apenas tirar o problema, Ele quer reorganizar a nossa vida. Pode ser, meus irmãos, que uma crise nos faça perceber que nossas prioridades estavam erradas. Eu fico olhando hoje, enquanto em países que são perseguidos por amor a Cristo, o pessoal está se reunindo em igrejas subterrâneas. Alguns estão morrendo porque descobriu uma Bíblia escondida dentro de sua casa. Mas a chama do Espírito Santo está queimando o coração desse povo. E nós muitas vezes temos tanta liberdade de servir a Deus e perdemos o entusiasmo de estar na casa do Senhor, de adorar a Deus na coletividade, de fazer a obra de Deus. Alguns estão dando sua vida por amor a Cristo, enquanto outros estão negando a Cristo para não perder a sua posição. Então Deus quer reorganizar a nossa vida. Pode ser que uma perda nos ensine a valorizar aquilo que realmente importa. Pode ser que uma dificuldade nos conduza novamente a uma vida de oração. Pode ser que uma situação que não escolhemos seja usada por Deus para produzir maturidade em nós. Não significa que Deus seja o autor do mal, ou que devamos procurar sofrimento. Significa que Deus é poderoso o suficiente para trabalhar, mesmo nas circunstâncias que nós não teríamos escolhido. Irmãos, escute, há momentos
em que nossa vida realmente parece sem forma e vazia. Há famílias que perderam sua estrutura, nós não podemos negar. Há casamentos que perderam a comunicação. Pessoas que perderam a esperança. E vidas espirituais que perderam a vitalidade, a vontade de orar, de ler a Bíblia, de estar na presença de Deus. Mas a mensagem de Gênesis não é simplesmente não tenha problemas. A Bíblia nunca promete isso. Aliás, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A mensagem é: não enfrente o caos como se Deus não estivesse presente. Porque quando Deus entra no nosso caos, Ele começa trazendo luz para enxergarmos o que precisa ser tratado. Depois começa a estabelecer ordem, reorganizando prioridades, restaurando relacionamentos e corrigindo caminhos. Finalmente, Ele preenche os espaços vazios com aquilo que produz vida. O Deus de Gênesis não apenas criou uma realidade bonita, Ele criou uma realidade que tinha propósito. Cada coisa recebeu o seu lugar e sua função. A ação de Deus em nossa vida não tem como objetivo apenas nos fazer sentir melhor, mas nos conduzir de volta ao propósito para o qual fomos criados. E esse princípio também vale para a igreja. Uma igreja pode experimentar desordem quando perde sua visão, quando as prioridades se confundem, quando existem muitas atividades, mas pouco propósito, quando há pessoas trabalhando, mas pouco sendo discipuladas, e quando a missão deixa de ocupar o centro da vida da igreja. Nesses momentos, nessas ocasiões, não precisamos simplesmente fazer mais coisas, precisamos permitir que Deus novamente traga luz, ordem e propósito para a nossa vida como igreja. E por último, eu quero dizer que Jesus Cristo é a luz que entra no nosso caos. Aleluia. Diga: Jesus Cristo é a luz que entra no nosso caos. A mensagem de Gênesis encontra sua plenitude em Jesus Cristo. João começa seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão nos leva novamente para Gênesis. João apresenta Jesus como a palavra, por meio de quem todas as coisas foram feitas, e declara que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O mesmo Deus que disse: haja luz no princípio, entra na história humana por meio do seu Filho. Jesus vem a um mundo marcado pelo pecado, pela dor, pela morte, pela desordem. Ele encontra pessoas feridas, pecadores, enfermos, famílias quebradas e gente sem esperança. E Ele não permanece distante. Ele entra nesse mundo. Jesus toca aqueles que ninguém queria tocar. Ele se aproxima dos que todos rejeitavam. Ele perdoa pecadores. Ele restaura vidas. Ele chama pessoas para uma nova caminhada. Ele traz luz para aqueles que estavam vivendo em trevas. E então chegamos à cruz. Aos olhos dos discípulos, tudo parecia ter entrado em caos nesse momento. Jesus estava morto, as esperanças pareciam destruídas, o projeto parecia terminado, mas Deus
ainda estava trabalhando. Aleluia! Deus ainda estava trabalhando. A cruz parecia o fim, mas tornou-se o caminho da redenção. O túmulo parecia representar a derrota, mas tornou-se o cenário da ressurreição. Aquilo que os discípulos não conseguiam compreender estava dentro do propósito de Deus. Por isso, a nossa esperança não está em acreditar que nunca teremos caos. Nossa esperança está em saber que Deus continua trabalhando, mesmo quando não conseguimos compreender aquilo que Ele está fazendo. Cristianismo é vida, porque o nosso Cristo está vivo. Ele não ficou no túmulo. Ao terceiro dia, aquela pedra de quase 2 toneladas foi retirada, e ele se levantou dos portais da morte e se aproxima de um discípulo desvalido, caído ao chão, prostrado, na condição de morto, e ele coloca a sua mão direita sobre ele e diz: João, não tenhas medo, a morte não tem a última palavra, eu matei a morte na cruz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que vive e estive morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia, ao nome de Jesus, para todo sempre. E aí eu concluo essa mensagem dizendo que Gênesis começa com uma declaração, e a declaração é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em seguida apresenta uma terra sem forma e vazia. Há trevas, há água e há abismo. Mas o versículo não termina falando apenas do caos. Ele diz: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois Deus fala: haja luz. A partir daquele momento, a criação começa a receber forma, ordem, beleza, função, vida. O que estava desorganizado começa a ser organizado, o que estava vazio começa a ser preenchido, o que estava coberto pelas trevas recebe luz. Essa é a mensagem que precisamos guardar. O caos não é o fim da história quando Deus está presente. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação que pareça completamente sem forma. Talvez exista um vazio que ninguém consegue enxergar. Talvez haja treva sobre alguma área de sua vida. Talvez você não saiba como organizar aquilo que aconteceu. Mas volte para Gênesis 1:2. Antes que a luz aparecesse, o Espírito de Deus já estava presente. Não confunda a demora da resposta com a ausência de Deus. Não confunda a sua incapacidade de compreender com a incapacidade de Deus agir. Não confunda uma fase de caos com o fim da sua história. Talvez você esteja vivendo o seu versículo 2, mas Deus ainda não terminou de escrever o seu versículo 3. Aleluia! O mesmo Deus que disse: haja luz, continua sendo Deus. Ele pode trazer luz às suas trevas, ordem à sua confusão, vida ao seu vazio e propósito àquilo que perdeu sentido. Por isso, meu irmão, não tente enfrentar o caos sozinho. Leve-o para Deus.
Coloque diante dele aquilo que perdeu a forma, aquilo que ficou vazio e aquilo que você não consegue controlar. Permita que a luz de Deus entre onde você preferiu esconder as coisas. Permita que ele reorganize aquilo que saiu do lugar. Permita que ele preencha aquilo que ficou vazio. Abra seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu olho para a minha vida e percebo tanta desordem, mas vem nesta noite e lança a tua luz, traz a tua palavra, reorganiza o meu mundo interior e me transforma de glória em glória na imagem do Filho de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra encontre guarida em seu coração, em nome de Jesus. Quero te convidar nesta hora a se colocar em pé comigo neste momento. E antes de orar, eu quero conceder a oportunidade. De repente, nós temos aqui algumas pessoas que precisam de um reencontro com Deus, que precisam entregar a sua vida a Cristo, que precisa se reconciliar com o Senhor, que precisa se voltar para Deus. Talvez a sua vida esteja vazia, você se percebe, se enxerga sem sentido. Eu não sei se temos alguém aqui nesta noite. Eu olho e vejo muitos servos de Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu sei que Deus quer o melhor para você, que Deus quer o melhor para a sua vida. Você pode dizer: Senhor, vem nesta noite e entra em minha vida, entra em minha alma, entra em meu coração. Feche os seus olhos na presença do Senhor. Luiz. Deixa Deus ministrar o seu coração. Luiz. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus abra seu coração e adore ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Opera, Espírito Santo. Operando em nossos corações, Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de curados, os Cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar.
tempestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, foi no novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Adore ao Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. te adorar. Continue na presença do Senhor, nosso Deus, Pra nosso Pai. te adorar. Nesta hora nós nos colocamos diante de Ti e nos colocamos do modo que estamos. Não queremos esconder nada de Ti, porque sabemos que Tu nos conheces por completo. Tu conheces aquilo que mostramos às pessoas e conheces também aquilo que escondemos de todos. Tu conheces nossas lutas, nossos medos, nossas lágrimas, nossas frustrações, nossas perguntas, e conheces até aquelas dores que não conseguimos transformar em palavras. Por isso, Senhor, nós chegamos diante de Ti, não como pessoas que têm tudo resolvido, mas como pessoas que precisam desesperadamente da Tua presença. A Tua palavra nos trouxe ao princípio. A Tua palavra diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. E nós reconhecemos nesta noite que Tu és o Deus que estava no princípio, o Deus que continua presente hoje e o Deus que estará no nosso amanhã. Antes de existirmos, Tu já eras Deus. Antes dos nossos problemas aparecerem, Tu já eras Deus. Antes das nossas crises começarem, Tu já eras Deus. E aquilo que nos surpreendeu, nunca surpreendeu a Ti, Senhor. Nós escolhemos Te servir, independentemente das circunstâncias. Mas olhamos também para a Tua palavra e vemos uma terra sem forma, vazia. Vemos trevas sobre a face do abismo, vemos águas profundas. E talvez nesta hora existem pessoas aqui que estejam olhando para a própria vida e dizendo: é exatamente assim que eu estou por dentro. Há áreas que perderam a forma, há sonhos que ficaram vazios, há relacionamentos que foram quebrados, há famílias que estão enfrentando lutas, há corações cansados, há pessoas que estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pai, nós não queremos fingir diante de Ti, nós queremos trazer o nosso caos para a Tua presença.
Senhor, há coisas que nós não conseguimos organizar, há situações que não conseguimos resolver, há portas que não conseguimos abrir, há pessoas que não conseguimos mudar, há feridas que não conseguimos curar, há perguntas para as quais ainda não encontramos respostas. E hoje, Senhor, nós reconhecemos nossa limitação. Nós não somos suficientes, Senhor. Nossa força não é suficiente, nossa sabedoria não é suficiente, nossa experiência não é suficiente, nosso dinheiro não é suficiente, nossos contatos não são suficientes, nossos recursos não são suficientes, mas Tu, Senhor, és suficiente. E é por isso, Senhor, que estamos aqui. Senhor, nós te pedimos, entra no nosso caos. Entra naquela área da nossa vida que perdemos a esperança de ver restaurada. Entra naquele casamento que está ferido. Entra naquela família que está dividida. Entra na vida daquele filho que se afastou, daquela filha que está longe. Entra naquele coração que está cansado de lutar. Entra naquela mente que está confusa. Entra naquele ministério que perdeu o vigor. Entra naquele sonho que parece ter morrido. Do oleiro, quebra minha vida, Senhor, entra onde nós não conseguimos entrar. Toca onde nossas mãos não conseguem tocar. Eu quero. Cura onde nossos recursos não conseguem curar. Restaura aquilo que nós já considerávamos perdido. E acima de tudo, Senhor, traz a Tua luz. Como naquele princípio, quando havia trevas sobre a face do abismo, nós te pedimos, haja luz. Haja luz dentro da nossa casa. Haja luz dentro do nosso casamento. Haja luz dentro dos nossos pensamentos. Haja luz dentro das nossas emoções. Haja luz dentro da nossa vida espiritual. Haja luz onde o pecado criou sombras. Haja luz onde o ressentimento criou raízes. Haja luz onde a amargura tomou espaço. Haja luz onde a esperança morreu. Haja luz, Senhor. Faça de nós vasos novos, porque sabemos que quando a Tua luz chega, as trevas precisam recuar. Senhor, ilumina aquilo que precisamos enxergar. Mostra-nos onde erramos, mostra-nos onde precisamos pedir perdão, mostra-nos onde precisamos perdoar, mostra-nos aquilo que precisamos abandonar, mostra-nos aquilo que precisa ser colocado novamente no lugar certo. Não permita que saiamos daqui apenas emocionados. Queremos sair transformados. Não queremos apenas sentir a Tua presença, queremos obedecer a Tua palavra. Não queremos apenas chorar diante de Ti. Queremos permitir que Tu mudes aquilo que precisa ser mudado. Não queremos apenas pedir que Tu organize nossas circunstâncias. Queremos que Tu organize nosso coração. Senhor, coloca em ordem aquilo que nós desorganizamos. Coloca cada coisa no seu lugar. Coloca novamente a família no lugar que ela deve ocupar. Coloca novamente a Tua palavra no centro da nossa vida. Coloca novamente a oração no centro da nossa caminhada.
Coloca novamente a santidade no centro das nossas escolhas. Coloca novamente Cristo no centro de tudo, Senhor. Onde existe vazio, preenche. Não permita que tentemos preencher com pessoas aquilo que somente tu podes preencher. Não permita que tentemos preencher com dinheiro aquilo que somente a tua presença pode preencher. Não permita que tentemos preencher com trabalho, reconhecimento, prazer ou qualquer outra coisa aquilo que foi criado para ser preenchido por ti. Preenche-nos, Senhor. Enche-nos do teu azeite novamente. Renova nossa fome pela tua presença. Renova o prazer de estar na tua casa. Renova o desejo pela tua palavra. Renova a nossa vida de oração. Renova a nossa paixão por Jesus. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Quebra a minha vida. Quebra a minha vida, quebranta meu coração, faça de novo, nos ajuda, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, aleluia, Deus, Senhor amado, nos renova, Jesus, nos transforma, Pai, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra, Jesus, Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. eu Quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Canta a igreja. Senhor Faça essa oração. como um vaso nas mãos Do oleiro. quebra minha vida. Faça, Jesus, E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero quero ser um vaso novo. Aleluia. Irmãos, assentai-vos um pouquinho. Eu quero convidar para vir aqui à frente os irmãos Roberto, Patrícia, Marta, Esté, Isadora e o irmão Raul. Nós vamos receber esses servos de Deus aqui em nossa igreja. Irmã Marta, que está conosco, que é da nossa igreja, com a Patrícia, de muito tempo, que serviu a Deus durante muito tempo em nossa segunda igreja, e a Patrícia, que serviu a Deus também em nossa segunda igreja, ao lado do seu esposo Roberto,
que é diácono, que é servo de Deus, obreiro na casa do Senhor, e que vai nos ajudar muito também a fazer a obra do Senhor. Eu gostaria de saber dos irmãos, se a igreja quer receber essa família com muita alegria em seu coração, quer receber esses irmãos com muita alegria em sua alma nesta noite. Amém? Então, estenda as suas mãos para cá, para que a gente possa abençoar e receber os irmãos. Pai Celestial, nós te louvamos pelas vidas do irmão Raul, Roberto, Patrícia, Marta, Esté, Isadora, que um dia tiveram um encontro contigo, te aceitaram, te abraçaram, te receberam, trilham neste novo, vivo e maravilhoso caminho, ó Deus, e sentem o desejo de te servir, desenvolver os seus dons aqui, juntamente conosco, nesta casa, nesta igreja. Permita que os teus filhos, Senhor, sejam florescentes, ó Deus amado, sejam instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, Senhor, que sejam instrumentos de Deus que venham somar, ó Deus amado, no crescimento da obra do Senhor, na conquista de almas, na edificação de vidas, no discipulado, no relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Nós assim os recebemos, Senhor, e com muita alegria declaramos que a festa nos céus, que a celebração nos céus, a alegria aqui na terra, pelos teus filhos, Senhor, que se reúnem para celebrar a vida em Deus aqui neste lugar, juntamente conosco, com muita alegria e com muita gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Seja muito bem-vindo, irmã, em nome de Jesus. Marta, seja muito bem-vinda, minha filha. Deus abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Deus abençoe, Patrícia. Irmão Raul, Deus lhe abençoe, irmão Raul. Tem que mudar. O irmão está dizendo que não está aguentando o frio, viu? Tem que diminuir um pouquinho mais. Irmãos, quem está abençoado, diga amém. Nós estaremos vendendo pratinho no fim do culto para ajudar no aniversário da igreja. Deixa-me dizer para os irmãos, antes de liberar vocês, dia 29 e 30 será o aniversário da nossa igreja e nós estamos trazendo todos os pastores que a gente pode estar trazendo do interior do Ceará, porque no domingo pela manhã nós teremos um momento especial com eles e também os pastores das nossas igrejas aqui de Fortaleza. Então a abertura será no sábado, dia 29, e encerramento no domingo. 46 anos de fundação da igreja em Fortaleza, no estado do Ceará, e eu estou sendo um dos mais velhos da igreja presbiteriana renovada, viu, no Brasil, 42 anos de ministério pastoral, glória a Jesus. Estavam me dando os parabéns esses dias no grupo administrativo, eu digo, não estou aniversariando, completando o ano não, vai ser de ministério ainda e tal, não, mas é seu aniversário também, glória a Deus. E o próximo sábado agora, é o evento dos casais, que vai ser aqui na igreja, e o tema vai ser um evento especial, os casais estão convidados, em nome de Jesus Cristo. Tem aqui um sorteio, né? Glória a Jesus. Pai do Senhor, vamos ver quem é que vai ser o Felizardo ou a Felizarda. A rede de mulheres? Isso, é o sorteio aqui da rede de mulheres. Estão querendo que eu tire aqui. Vamos ver quem é que eu vou tirar. Vamos ver aqui. Vai, Eridan, quem foi que eu tirei? Número 3. Marcelo Rodrigues. É da sua família, irmã Maria. É da família da irmã Maria. Pronto, maravilha então. Glória a Jesus. Irmãos, terça-feira nós teremos a reunião de oração e teremos também o nosso encontro para estudo bíblico sobre igreja acolhedora.
Na sexta-feira nós teremos também cada homem um guerreiro. Na sexta-feira eu adaptei o livro Cada Homem um Guerreiro para cada mulher uma guerreira. Então está pronto, fiz a adaptação seguindo todo o caminho ético, colocando todas as informações, está entendendo? Explicando que é para uso interno do ministério aqui da igreja, já está tudo prontinho. Vamos ficar em pé, vamos ensaiar. Aliançado, segunda-feira, amanhã. Levante a sua mão para o alto comigo. Irmãos, nós estamos realizando a aula de preparação para o batismo. Tivemos a primeira aula hoje. Próximo domingo é comigo. Nós vamos ter aula no domingo, porque no outro domingo não teremos, devido ao aniversário da igreja, para não ficar 2 domingos sem aula. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus na terra, agora e sempre.